Alô, meus amigos, família Tricolor, bem-vindos a mais um vídeo. Estou gravando um pouquinho mais cedo para aproveitar esse belo final de tarde aqui em Jundiaí, para você ver o céu de Jundiaí. Vamos lá, hoje pré-jogo, né, da Libertadores, nossa estreia amanhã. Quero passar umas informações, histórico do confronto, gols, e tem uma boa notícia que eu já vou dar logo a boa notícia. O Oscar viajou e deve jogar, então treinou normalmente hoje. São Paulo treinou hoje de manhã e viajou à tarde, o voo previsto para 4h30. E aí ele treinou normalmente, fez o treinamento todo, ontem ele fez um treino parcial, hoje ele treinou normalmente, então deve jogar. Desfalque mesmo é o Lucas. Vou falar já do time. Vamos lá. Olha a camisa. Hoje eu tô com a camisa do Leverkusen, uma das camisas mais bonitas que eu acho que eu tenho é essa daqui. Agora a camisa de presente para os amigos, que eu falei para vocês, Vou cobrir o microfone, né? Tá vendo essa aqui? Camisa oficial, camisa do Beraldo. Olha que legal essa aqui, além do pet da Sul-Americana que tem aqui, tem também esse SPFC Play aqui, lembra? Foram poucas as camisas que o São Paulo jogou com essa propaganda aqui, foi antes de lançar. Então, camisa vai de presente para você. Quando a gente chegar 547 mil inscritos no canal Barolo Vídeos ou 170 mil inscritos no canal Barolo Jogos, a camisa da minha coleção vai de presente para você. Então, peço para você se inscrever no canal. Eu vou deixar ela pendurada aqui atrás. Espera aí. Dá para ver aí? Não dá, né? Aí, bom, vai ficar aí. Fica penduradinho aí. Então se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo. O presente é sempre assim, né, gente? Pra gente, eu escolho um ganhador, um amigo do canal. Um cara que é inscrito no canal, que comenta, que participa. Então é um presente da camisa da minha coleção que eu dou pra vocês, porque são camisas bem cuidadas, novas, camisas geralmente iguais a do jogador, que o jogador joga, né, oficial. Produtos oficiais são super bem cuidadas. Então, pra você, amigo do canal, se inscreva, deixe seu like, participe, tá bom? E vamos lá, no vídeo de ontem falamos sobre Oscar, né, a dúvida, falamos sobre a renovação de contrato do Rafael e falamos sobre o Tadjeres, como foi o último jogo do Tadjeres Porque a televisão tá alta aqui. Como foi o último jogo do Tadjeres antes de pegar o São Paulo. Pegou o Belgrano, empatou, tá lá embaixo na tabela. E falamos também do Luciano, que divide sempre opiniões, né? Muita gente falando da punição, que devia punir, outros não. Mas tá lá o vídeo, vou deixar na janelinha para você, se você quiser assistir, se você não assistiu ontem, tá? E lembrando que somos patrocinados pela KTO. Hoje a KTO lançou mais uma promoção, eles têm um monte de promoção legal. Envolve o São Paulo na Libertadores. Então você entra lá, faz o seu cadastro aqui, você entra lá, participa da promoção, super legal. A KTO tá sempre com a gente aqui, uma parceria bem legal, e você se diverte com a aposta esportiva, sempre com responsabilidade, maior de 18 anos, é para se divertir com apostas esportivas. Gente, você já sabe a dica que eu dou sempre aqui, aproveite para se divertir com apostas esportivas, tá? A gente falou do Rafael, só quero passar mais uns números para você, porque é curioso. Muita gente, a grande maioria eu senti que ficou feliz com a renovação de contrato do Rafael. Mas algumas pessoas pensaram como eu também que ele seria um bom reserva, que o São Paulo precisa de um goleiro ainda de mais peso. Mas o Rafael ele tem números importantes, 130 jogos com a camisa do São Paulo. Em 2023 fez 66, 2024 51 jogos e na temporada 2025 13 jogos. Ele sofreu 107 gols nesses 130 partidas disputadas. Esse número faz dele o quinto melhor goleiro em média de gols sofridos da história do São Paulo, dos goleiros que jogaram mais de 60 jogos. Ele já passou uma temporada sem sofrer gols em 32 partidas. Isso também aconteceu só 5 vezes na história do São Paulo, que um goleiro ficou uma temporada sem ser vazado 32 partidas. Então, ele tem números importantes, além do título da Copa do Brasil. Eu não vou falar Supercopa, que Supercopa é um jogo que vale a taça, né? O importante é o que você tem que fazer para chegar na Supercopa, mas ele foi o herói na Supercopa, né? Que pegou os pênaltis, muita gente contestando que ele não pegava pênalti, pegou pênaltis, foi o responsável pelo título do São Paulo da Supercopa. Então, vamos ver que amanhã ele arrebente, mas eu ainda acho que não é um goleiro para time grande. Acho que do tamanho do São Paulo, acho que ele seria um bom reserva. E aí a gente fala de um goleiro que renovou o contrato e tem um jogador que está passando por uma minhaca monstra, que eu torço muito para a recuperação dele, principalmente no jogo na casa dele, no país dele, que é o Caleri. O Caleri vive o maior jejum em Campeonato Brasileiro desde que ele chegou no São Paulo, disputando o Campeonato Brasileiro. São 10 jogos sem fazer gol pelo Campeonato Brasileiro. A última vez que o Caleri fez gol pelo Campeonato Brasileiro foi no dia 3 de agosto do ano passado. 3 de agosto, um jogo contra o Flamengo. Nessas 10 partidas que ele ficou sem marcar, ele finalizou só 12 vezes e perdeu 4 chances claras.
Por essas contas, ele tem 2 assistências só. Por esta conta, ele precisa de 349 minutos para participar de um gol, nem fazer o gol. E aí muitos de vocês falam que o Caleri já deve pegar um banco de reservas. Eu acho o seguinte, minha opinião. Amanhã, contra o Tadjeres é a última chance. Se ele não conseguir vingar, vai pro banco de reservas, coloca o André Silva. Porque eu acho que já passou da hora dele ir pro banco de reservas. Só que como amanhã, jogo importante, jogo de Libertadores na Argentina, então eu acho que o Caleri deve ser titular amanhã. Mas se não rendeu amanhã, se bater pênalti de Canelas... Aliás, essa questão do pênalti também, muitos de vocês conversaram comigo. Gente, não pode o Caleri bater pênalti. Alguém tem que bater pênalti nesse time aí. Não é Caleri nem Luciano, eles batem mal o pênalti. Quando o Lucas não tá jogando, o Oscar tem que ser outra pessoa, treina alguém aí. Não é possível que ninguém tenha um aproveitamento melhor que o Caleri cobrando pênalti. Não é porque ele é o camisa 9 que ele tem que bater pênalti. Um dos piores cobradores de pênalti do time do São Paulo. E aí amanhã, 9h30 da noite, no estádio Mário Kempes, que aliás me traz péssimas recordações, porque lá o São Paulo disputou aquela final patética contra o Del Valle pela final da Sul-Americana, o São Paulo enfrenta o Tadjeres. Transmissão, Rede Globo, ESPN e no Disney+. Agora a gente também tem que ver onde é que vai ser a transmissão, né? E a gente vai fazer na Viva RTV a transmissão nos 2 canais, no Barolo Vídeos e no Barolo Jogos, como a gente tem feito os Jogos do São Paulo. Eu acompanho a transmissão aqui do escritório e a gente participa, a gente assiste o jogo junto, você assiste naquela segunda tela. Então, a partir de amanhã, um pouquinho antes do jogo, meia hora antes do jogo, já tem o pré-jogo, a gente faz o pré-jogo e depois acompanha o jogo aqui. Você acompanha lá na segunda tela, a gente vai comentando o jogo junto aqui, tá? A arbitragem vai ser do chileno Felipe Gonzalez. Os assistentes também são chilenos, Cláudio Urrutia e Leslie Vasquez. E no VAR, um outro chileno, Benjamin Saravia. Olha o histórico do confronto. 4 jogos. O São Paulo marcou 3 gols e sofreu 4. Uma vitória do São Paulo, no último jogo da fase de grupos da Libertadores do ano passado, aquele 2-0. Um empate, um 0-0 em casa. E o São Paulo tem 2 derrotas. Os 2 jogos que jogou lá, perdeu. Os 2 jogos. Então, em casa, tem uma vitória e um empate. 2 derrotas fora de casa. Gente, não vai ser fácil, a gente sabe que não vai ser fácil e é uma pedra no sapato, independente da situação do time. Porque eu acho, você deve concordar comigo, eu acho que Libertadores, estreia de Libertadores, o momento atual fica meio em segundo plano, assim, É Libertadores, é um jogo que os times da América do Sul dão muito valor. Então, independente da situação do Tadjeres, que é o 10º colocado do grupo B do campeonato argentino, vai ser um jogo dificílimo, né? Não é jogo fácil. E só para você ter uma ideia, o Tadjeres participou de 5 edições da Libertadores, fez 28 jogos no total. Desses 28 jogos, 10 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Não é um dos adversários mais tradicionais do mundo, mas é uma pedra no sapato do São Paulo. Então, a gente tem que ter todo cuidado. Antes de falar do time, a Golcase está com várias promoções bacanas, hein, gente? Confirem lá os produtos da Golcase. Tem muita coisa legal, muito produto em promoção. Eu estou falando isso porque os produtos da Golcase já são legais, tem um preço bacana, tem muitos produtos com preço muito bacana e agora eles estão com várias promoções. Então entra lá no site, clica no primeiro link da descrição, que você vai cair já na página da Golcase, nessa página aí. E você já usa o desconto, o Gol Barolo, usa o cupom Gol Barolo para todos os produtos do site, não só da linha do São Paulo, mas para todos os produtos, capinha, garrafinha, um monte de coisa, tudo que você quiser, tá? Confere lá. O São Paulo, que disputa sua 23ª edição de Libertadores, conquistou 3 títulos, 92, 93 e 2005. Foram 209 partidas. Olha a diferença, gente, do São Paulo para o Tadjeres. 209 partidas, 101 vitórias, 52 empates e 56 derrotas. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, treinou hoje de manhã, e aí o Oscar participou normalmente do treinamento e viajou, previsão do voo, 4h30 da tarde para Buenos Aires, fica concentrado, já se concentra para o jogo de amanhã. Um desfalque certo, Lucas Moura, que está machucado, ainda sente dores no joelho, está fazendo tratamento, porque levou muita pancada naquele jogo contra o Palmeiras, na eliminação contra o Palmeiras. Falando em Oscar, ele volta a disputar Libertadores depois de 13 temporadas. Lembra, ele jogou no São Paulo, depois ele foi pro Internacional, do Inter ele foi pro Chelsea, do Chelsea ele foi pra China. A última participação dele, ele foi na Libertadores, foi pelo Internacional em 2012, tá? O último jogo dele foi no dia 9 de maio de 2012.
Pelo São Paulo, ele já jogou a Libertadores, sim. Ele disputou um único jogo no dia 15 de abril, olha como faz tempo, gente, 2009, contra o Independiente de Medellín, pela fase de grupos. Mas ele entrou em campo só aos 35 minutos do segundo tempo. Em 2009, o São Paulo chegou até a semifinal, mas depois desse jogo ele não foi mais relacionado. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, gente. O que eu acho, tá até na capa do vídeo. Aliás, você viu que eu tô fazendo capinha agora, né? Muita gente se oferece para me ajudar nas capas do vídeo, mas é que como eu gravo o vídeo e já posto, então não dá, a pessoa tem que ficar disponível o tempo todo para fazer as capas. Eu vou fazendo do meu jeito, eu vou aprendendo, tô fazendo cursos. Como tá na capa do vídeo, o que eu espero, eu acho que a gente espera, você também espera, é vontade de vencer, o que não aconteceu contra o Sport, e vergonha na cara para disputar uma Libertadores com a camisa do São Paulo. Isso é o mínimo que a gente espera. O que eu gostaria muito de ver é um time com vontade de ganhar, não é vontade de empatar em 0-0, como foi contra o Nacional, como o Zubeldia adora fazer quando joga fora de casa. Eu gostaria muito de ver uma postura corajosa do São Paulo amanhã na Argentina. O Tadjeres é um adversário difícil, pedra no sapato, mas olha a tradição. Por isso que eu fiz questão de mostrar esses números para você. Olha quantas Libertadores o São Paulo já disputou, quantos títulos conquistou. Então, a gente não pode esquecer nesse momento, se eu fosse treinador do São Paulo, eu cobraria esses caras. O presidente a gente sabe que não vai fazer, diretor de futebol muito menos. Mas mostrar para esses caras a grandeza do São Paulo nessa competição, especificamente nessa competição. Então, nessa competição, a tradição fala alto, o peso da camisa fala alto, mas falam mais alto ainda a vontade de vencer e principalmente a vergonha na cara. Se o São Paulo tiver isso amanhã, vontade de vencer e vergonha na cara, e os jogadores entrarem em campo sabendo da grandeza deles, da grandeza da grandeza da instituição São Paulo Futebol Clube, o São Paulo tem chance de fazer um bom resultado. Agora, para encerrar, uma pergunta para você. Assinaria um empate? Hoje, agora, nesse momento, depois daquele jogo horroroso contra o Sport, você assinaria um empate? Eu assinaria um empate, gente, só que ao mesmo tempo, pensando o seguinte, acabei de falar em tradição, é muito pobre se assinar um empate, né? Antes do jogo, é muito pobre se assinar um empate contra o Tadjeres, me desculpa. A gente está reclamando tanto, falando tanto de tradição aqui, a gente não pode apequenar o São Paulo. Eu teoricamente assinaria um empate, mas não dá para assinar um empate. É o Tadjeres, gente, que vai jogar contra um tricampeão da Libertadores. Isso não é soberba de maneira nenhuma. É só você olhar e ver, reconhecer o tamanho do gigantismo, do peso da camisa do São Paulo. Meus queridos amigos, já deixou aquele like de 3D, de trivela? Deixa o seu like, você se inscreve no canal, a camisa, vou deixar a camisa ali, fica feio, será? Vai ficar pronto o banner que eu vou colocar aqui atrás. Eu vou deixar ali a camisa, virar de costas para você ver a camisa do Beraldo, e a gente se encontra amanhã, tá? Na hora do jogo, 9 da noite, 9h30 o jogo, 9 da noite a gente já tá no ar dos dois canais, tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, forte abraço, lembre-se, não quero ter razão, quero ser campeão, e aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Forte abraço, tchau!